Tudo bem, eu recebi esse texto e eu quero que você medite. Talvez você não vai sentir o erro, mas quando eu ler a Bíblia você vai ver, tá? Vamos lá. Deus, o título do texto é Deus instruiu mais intensamente, isso vem de um adventista, tá? Deus instruiu mais intensamente através de Ellen White do que em toda a Bíblia. Só esse título já está respondendo o nosso amigo aí, certo? Acabou. Só o título, ok? À medida, agora vem o texto. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para que os que abraçam a verdade, o que é a verdade? Não é Jesus, tá? Nesse caso aqui não é Jesus. Possuir uma compreensão clara da natureza, da influência do quê? Dos testemunhos. O que são os testemunhos, Rodrigo? Explica ao pessoal. Não estou falando da testemunho bíblico. Aquela pilha de livros gigante. Isso, isso. Dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica. Presta atenção. Como o Rodrigo colocou os textos aí. Eu não escrevo nada sem que Deus me dê. Então está vinculado, veio da parte de Deus, pronto. Aceito, tudo certo? Mas o problema, ele vem agora. E é esse momento que eu quero que você medite. Porque quando eu vi isso, eu fiquei assim, não, como é que um irmão adventista aceita isso? Uhum. É o texto que vem agora. E você vai ver um plágio, sabe do que, Rodrigo? Da Bíblia. Ellen White plagiando a Bíblia, só que mudando um verso. Presta atenção. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes falou por meio dos testemunhos do seu espírito. O que ele está dizendo? Nesses dias, Deus falou por intermédio de Ellen White. E foi exatamente o que a gente leu no título. Uhum. Ok? Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse o seu povo mais intensamente do que instrui agora. Então, quer dizer, tudo que foi escrito pela Bíblia, não. É agora. A instrução que nós temos agora. Nunca teve nada que instruísse mais do que agora. É o que o texto está dizendo. Leitura e interpretação de texto, certo? A respeito da sua vontade de conduta que deseja que nós sigamos. Agora vamos para a Bíblia. Vocês prestaram atenção, né? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, por meio do testemunho. O que a Bíblia diz? Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha o texto igualzinho, certo? A nós falou nesses últimos dias por meio dos testemunhos? Não, por meio do Filho. Por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a palavra e ele é a vida. Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, segundo o seu resplendor da sua glória e a expressão imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, para mim, isso daqui é um... Eu não tenho resposta para dizer o que é isso. Não é só um plágio. Isso daqui, para mim, é um desacato com a palavra de Deus. Você distorcer. A própria palavra diz que a gente não deve fazer isso. Ela literalmente alterou a palavra de Deus. Se você não tinha ciência disso, então tenha ciência agora. Ellen White se coloca superior a Jesus Cristo, gente. O que é isso? Então, a gente precisa ter noção das coisas que a gente ouve por aí, antes de aceitar. Ah, mas o pastor me disse, foi o pastor que falou amém. Por que o pastor falou amém? Nós precisamos ser berianos e pesquisar tudo que vem aos nossos ouvidos. Esse é o ponto. Exatamente. Eu vou colocar aqui, desculpa, só consegui colocar agora, eu estava copiando e colando do WhatsApp, Wagner, mas só para as pessoas acompanharem na tela mesmo o que realmente você acabou de ler. Olha o que o Wagner tinha acabado de ler. Aqui comeu um pouco o texto no final aqui, mas dá para entender. O texto de cima é o texto de Ellen White e o texto de baixo é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1, correto? Então tá aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e ali em cima, nos tempos antigos, Ellen White, Deus falou pelos homens pela boca dos profetas e apóstolos. Nesses dias ele fala por meio dos testemunhos. Olha o que o Wagner leu. E aqui falou nesses últimos dias pelo Filho em Hebreus. O que você precisa entender mais, adventistas? Da deturpação da Bíblia. Deturpação da palavra de Deus. O que mais você precisa ver
na frente do seu computador, do seu celular, do seu tablet. E o que mais você precisa ver? Que o Adventismo do sétimo dia deturpa a palavra de Deus. Exatamente. Esse é o ponto principal que precisa... As pessoas precisam tomar consciência. A gente vê o comentário do rapaz aí, que falou, né? Eu me esqueci o nome dele. Que, olha, eu já me desvencilhei de Ellen White, já me desvencilhei de muitas coisas que eu ouço lá dentro, mas eu não consigo sair. A gente entende isso. Só que o que você precisa entender é que antes de qualquer coisa, tu está depositando a tua fé, tu está depositando o teu intelecto na mão de pessoas que não estão ali para te instruir, de acordo com a palavra de Deus. Colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé em cima de uma instrução que literalmente veio das trevas, esse é o problema. Sim, Hebreus 1:1. Correto, Hebreus 1:1. E Esdras, tá aqui, ó. Eu tô no site da igreja, hein? Eu tô no site da Ellen White aqui, ó. Ellen White Writings, escritos de Ellen White. Tô aqui no site dos caras, tá? Tá aqui. A obra, vou até selecionar aqui, ó, para vocês terem certeza, ó. Tá aqui, ó. Nos tempos antigos, Deus falou pela boca dos profetas. Nesses dias fala por meio de o quê? Dos testemunhos do seu Espírito. E aqui, qual é o título que ele deu aqui, Wagner? A obra de Ellen White não é diferente da obra dos profetas. Mais uma resposta para o nosso amigo lá do Instagram. Lá. Gente, eu não sei o que acontece com esses pastores adventistas. Ou eles são malucos, completamente malucos, ou eles são muito mentirosos, cara. Muito. O site deles está falando que é igual. O site deles está falando. Eu quero uma explicação de um pastor a respeito desta aberração que nós estamos vendo aqui. Eu quero uma explicação. Eu fiquei estarrecido essa semana quando eu vi isso. Só para vocês terem uma ideia que a gente ainda não tem toda a ciência. A gente está cavando, cada vez que cava vem uma peripécia maior. Aí é que tá. Então eu gostaria de uma explicação, qualquer pessoa que me dê uma explicação sobre essa alteração bíblica e aberração, essa heresia, com todas as letras. Eu gostaria de uma explicação. E o engraçado, sabe o que é mais engraçado? O pessoal que está na igreja adventista, eles ficam seguindo esses pastores, eles acham que esses pastores estão entregando para eles o ouro. Na verdade, eles estão mentindo com relação à própria literatura da igreja. Uhum. Agora, o adventista é o quê? Ou ele é preguiçoso e quer confiar só no pastor. Não, o que o pastor fala para mim está tranquilo para mim. O que vem do púlpito para mim me alimenta. Eu não preciso pesquisar, eu não preciso saber se esse cara que está naquele púlpito está falando a verdade, eu não preciso checar pela vida espiritual da minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Não preciso checar nada. O que o pastor manda, a gente se alimenta e vamos para casa gordo para a gente ficar bem em paz. Com toda essa informação adventista, eu não vou checar, eu não vou fazer nada. O Wagner acabou de falar, seja como os bereanos. Se você não volta para casa depois de um culto, se você teve dúvidas, se você teve questionamento, abre a Bíblia e vai checar para você ver que tem absurdos lá dentro que não batem de acordo com o que está escrito nas literaturas adventistas. Uhum. Olha o absurdo que está na literatura adventista comparado com Hebreus 1:1. Faça-me um favor. Cadê? Vou colocar aqui na tela aqui o texto de Hebreus para tentar pelo menos um, né, Wagner? Pelo menos um. E eu quero aproveitar e convidar as pessoas para assistir, né, a minha série do livro de Hebreus. Esse capítulo 1 já foi estudado, tá? E tá excelente o primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série de Hebreus. O capítulo 1 já foi estudado por 2 vídeos, porque a gente não conseguiu concluir o estudo de um capítulo em um vídeo, não deu. A gente fez em 2. E o capítulo 2 já foi estudado o primeiro vídeo. Também vou precisar de mais um estudo para fazer. Convido vocês a assistirem, porque aí você vai ter a comparação correta, o que o texto está falando, e não essa aberração que a gente viu. Não, você está de brincadeira. O que eu acho engraçado, Wagner, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa. O adventista sétimo dia, vamos supor que ele vai para uma loja, certo? Vai comprar um carro. Uhum. E na compra do carro tem um contrato. Quando você vai comprar um carro, você tem um contrato com a loja, certo? Você vai pegar o contrato da loja, o cara te entrega o contrato da loja na sua mão, que vai representar todos os itens. Manutenção do carro, seguro, quantos anos vai estar coberto, qual é a milhagem, quanta quilometragem,
Vai estar tudo ali. Aí você pega o contrato, você faz isso aqui, ó. Você rasga o contrato. Fala assim, eu não quero, eu confio em você. Eu quero só o carro, eu não quero saber. Eu quero só o carro. O que ele tem? Gente, não, o adventista não vai fazer isso. Aí o adventista vai para o culto. Aí quando ele chega no culto com o pastor adventista, o adventista fala assim, não, porque se você não seguir os testemunhos, você está condenado. Ah, não, tá certo, viu, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo, não vou checar em lugar nenhum. Não vou checar o contrato, que a palavra é de Deus. Aliança, qual é a aliança com Cristo, feita na cruz? Ah, não, para mim tanto faz. O que importa é o que o pastor vai falar.